Olá, olá. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio antes da galera entrar. A gente vai falar hoje sobre insegurança emocional, tá? Da insegurança emocional para liberdade e autonomia, tá? É um tema bem interessante, tem um caso real que vai ser bem legal para vocês terem uma noção do que pode acontecer, do que pode mudar na vida de vocês, tá? Então esse é o tema, da insegurança, a liberdade e a autonomia. E é um caso real, então assim, para eu não ficar aqui falando, Oi, Vânia, tudo bem? Pera lá. Oi, Amabile. Só nós duas aqui, fia. Pera lá. Oi, Rogério. Vamos entrando, porque assim, ó, hoje nós vamos estar falando da insegurança emocional, a liberdade e autonomia. E isso é bem legal. Vou ver se eu consigo deixar um... Será que dá pra... Não sei mexer nisso aqui direito. Aqui, achei. Que legal. Dá pra fixar. Então assim, ó, pra quem tá entrando... Hoje eu vou estar falando com vocês da insegurança emocional para liberdade e autonomia. E o que é o legal aqui? É que tem um caso real, tá? Um caso real para a gente estar conversando. E aí o que é interessante é porque às vezes eu falo e a gente não consegue entender muito bem como isso é o impacto disso na vida da gente. Então aí eu resolvi fazer uma sequência de live com algumas pessoas que participaram de tratamentos, do método que eu aplico. E aí nada mais justo do que essas pessoas falarem para vocês o que acontece realmente, o que muda na vida da pessoa. Porque é diferente quando um profissional fala e quando uma outra pessoa que recebe isso... Gente, que isso, meu Deus do céu? O que eu fiz aqui? Ai, meu Deus. Aí, pronto, voltou. Jesus. Então é isso, tá? Então, se você conhece alguém que talvez se beneficiaria desse tema, que você percebe que é inseguro, que poderia, assim, melhorar, né? Manda essa live para essa pessoa que talvez ela vai se beneficiar muito, tá? E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho muito carinho e que ela topou isso comigo, que é a Amabile. Vou chamar ela aqui. Oh, Jesus. Pera lá, gente. Amabile, você tá aí? Aqui, ó, convidar. Amabile. Rogério, tudo certo? Você é de onde? Olha ela aí, maravilhosa. Olá, Tudo certo com você? tudo bem? Graças a Deus. E aí? Tudo bem também. Ó, um bate-papo bem, assim, igual a gente faz, sabe? Mais para as pessoas verem mesmo o que pode acontecer na vida delas quando aplicam e quando querem se tratar e quando querem olhar para essa insegurança, né? Então é mais nesse sentido, tá? E se você conhece alguém, já manda essa live para essa pessoa, porque vai ser bem interessante. Ô, Amabile, antes de qualquer coisa, se apresenta aí para a galera depois te conhecer. Bom, eu sou a Amábile, sou de Maringá mesmo. Demorei muito tempo para conhecer a Mônica, porque eu sempre morei aqui. Mas eu sou empresária, trabalho com a família e moro aqui há 34 anos, que é a minha idade. Você nasceu aqui em Maringá. Eu nasci aqui. Entre idas e vindas, eu saí, né, de Maringá. Morei em outros lugares, morei fora do Brasil, mas o meu Certo? coração é Maringá.
Olha, eu vim do interior de São Paulo, depois que eu vim para Maringá, eu falei assim, gente, nunca mais vou voltar, porque a cidade é muito boa, né? É Tem muito tudo confortável e aqui, seguro estar aqui, né? é uma qualidade. Ó, a gente fazendo propaganda, uma qualidade de vida não vem para Maringá, Não é gente. ruim, gente, é ruim. Bom, ó, eu separei algumas perguntinhas para fazer para você, mas o mais importante aqui é, tipo, seja sincera, né? A gente. É que o que que é interessante aqui? Às vezes a gente vive de uma forma e que a gente acredita que não tem solução, que a gente nasceu assim, vai morrer assim, e o que a gente sente sempre vai ser daquela forma, entende? E que, na verdade, quando a gente está dentro de um processo de transformação, quando a gente está dentro desse processo de cura emocional, a gente percebe que muitos pensamentos, muitas emoções, muitos sentimentos e até comportamentos, sintomas, a gente percebe que eles são passíveis de ser mudado. E quando a gente percebe que isso é possível mudar, é, a gente já começa a ter um pouco mais de consciência das coisas que a gente faz, sabe? Então, essa é a parte legal, é as pessoas perceberem que o que elas sentem, né, e da forma que elas se portam, é possível daquilo ser mudado, ser transformado e para melhor, entende? Então, esse é o objetivo. Então, assim, vamos começar a conversinha aqui, né? Eu separei algumas perguntinhas, deixa eu fazer minha cola, né? Mas, quando que você percebeu que você precisava de ajuda? O que que aconteceu? Como que era a sua vida? Como que estava? Eu acho que de forma consciente foi depois Uhum, que eu comecei a ter que encarar certos desafios que, que foram de fato desafiadores por conta da minha insegurança. Não era complexo, não era difícil, mas a minha insegurança me travava em várias áreas da minha vida. Então, uhum, assim, eu sempre sofri com a insegurança de forma inconsciente por ser uma criança fora do padrão, por ser uma criança diferente, acima do peso, lutar contra o peso. Então, assim, essa insegurança vem lá de trás. Mas, de uhum, fato, de forma consciente, foi no meu primeiro emprego, onde eu sofria abusos por eu não saber falar e não ter como ser uma pessoa firme. Quando você tem segurança, você se coloca num ato de prioridade que isso você aprende, né, estudando e fazendo terapia, que você tem esse domínio, né? Que as coisas uhum, precisam. é, Você precisa se priorizar. Então, eu aprendi isso a duras custas, em várias situações da minha vida, em que eu me anulava, porque tudo e todos eram melhor do que eu. Eu precisava ficar quieta de cabeça baixa. Quando na uhum, verdade não, quando na verdade em certas situações eu tenho sim o poder de fala, o poder de decisão. E isso eu uhum, aprendi depois de muito tratamento mesmo. uhum. Isso é muito legal, né? Porque, a grosso modo, quando a gente fala de insegurança, a gente pensa que pode estar só em um lado da vida. E, na verdade, o que que é a insegurança, assim, didaticamente falando? É a gente não acreditar, né, nas nossas coisas, nos nossos conteúdos, às vezes no nosso trabalho, nas nossas relações, nas nossas decisões, e aí isso acaba prejudicando, como você disse, né, a maneira como a gente se porta em várias áreas da vida. Então, né, igual aqui, o conteúdo que eu trato tem relação com ciúme, mas eu sempre falo, o ciúmes, ele é o final do processo. Ele é o sintoma, ele é o final, é o que a gente consegue enxergar. Mas a raiz dele é a insegurança. E a insegurança, ela está em todas as áreas da nossa vida. E como você mesmo disse, você percebeu já uma raiz, claro, né? A gente mexendo e tudo, você percebeu uma raiz que vem lá de trás e que estava te prejudicando no aqui e agora, né? É. Essa questão não é autoaceitação, é uma comparação.
Você Aham. tem o seu perfil, você sabe o que você gosta. Eu gosto Uhum. de humanas, mas tá todo mundo fazendo exatos, eu vou fazer exatos porque a minha insegurança não me deixa permitir que eu goste de humanas. Isso é um exemplo. Ah, quando eu Uhum. era criança, um exemplo real, eu gostava de futebol e não gostava de balé. Então, assim, são Uhum. exemplos reais de que eu fui e fiz o balé, porque era o padrão, porque era o que eu deveria fazer, porque eu não tinha Uhum. autonomia sobre mim. E depois de adulto mesmo, que eu fui percebendo que as coisas não podem ter esse prumo. Eu preciso pegar a proa da minha vida, a guia da minha vida e fazer o que precisa ser feito com autoridade sobre o meu próprio eu, porque o meu corpo é o meu templo, minhas decisões são as minhas consequências, né? E eu fazendo isso Uhum. por outras pessoas, me comparando como eu fiz a vida inteira, eu não ia chegar no meu destino. Eu ia chegar no destino de uma outra pessoa e talvez nunca seria feliz, entende? Então, Exatamente. não só no relacional, mas como no profissional. Desde a Aham. maneira de, assim, essa segurança, esse tratamento sobre a minha insegurança, mudou, assim, áreas que eu não imaginava que afetariam. Desde a minha vestimenta. Desde a minha Olha, vestimenta, desde que eu ando. isso aí é legal de você falar. Quais áreas que você percebeu que afetou, que O, je- mudou, que o jeito de melhorou? andar. Eu andava cabisbaixa, hoje eu ando, eu cumprimento as pessoas, eu consigo ser uma Uhum. pessoa mais agradável. E, Uhum. e, e antes, talvez eu até fosse taxada de mal educada, de grossa, mas isso tudo é um tratamento de traumas e marcas que você sofreu ao longo da vida e que você precisa de ajuda para curar isso, sabe? Então, assim, você estando Uhum. curada, você vai buscar muito mais coisas. Com Desde da certeza. maneira que você se veste, desde o que você come, do que você vai fazer no seu dia, do que você vai fazer com o seu corpo e com a sua mente, né? Uhum. E puxando já o gancho disso, até sobre Uhum. pessoas. Eu fiz uma autoanálise com a segurança de que essa pessoa não me agrega e ela não precisa estar na minha vida. Então, assim, isso é muito Aí, forte, extremamente forte para relacionamento mesmo, que mudou na minha isso é vida. sensacional, porque quando a gente é muito inseguro, eu costumo falar assim, que as pessoas escolhem a gente. Por quê? Porque o fato da pessoa escolher, se você é inseguro na sua cabeça, já é muito ela ter te escolhido. Sim. Entendeu? Aí quando você percebe que você agrega, que você tem valor, né, que você é seguro, você já começa a selecionar. Porque na verdade não é qualquer um que pode fazer parte da nossa vida mesmo, não Antes é a qualquer gente, um que antes vai as te pessoas, acrescentar alguma coisa, antes as pessoas né? estarem perto da gente era um favor que elas estavam fazendo. E o sentimento Exatamente. de Olha a visão. dívida. E o Uhum, sentimento de dívida era tremendo. Tipo assim, cara, eu uhum, vou chamar meus amigos pra vir aqui, eu preciso oferecer do melhor, senão eles não vão aceitar. Agora, as uhum, pessoas que eu tenho na minha vida vêm aqui se eu oferecer um copo de água. Então, assim, esse tratamento me trouxe uma segurança do que, nada do que, nossa, subestimar, nossa, uma coisa de outro mundo, não, do que é normal. Do que é extremamente exato. normal para uma vida saudável emocionalmente. Então, assim, hoje eu posso falar com todas as palavras, assim. O meu tratamento me ajudou muito, coisa assim que eu não imaginava, desde de tudo, de comportamento, de fala, de vestimenta, de coisas simples, de anseios Muito bom. mesmo. Antes o básico era suficiente para mim. Aham. Hoje eu tenho E uma ganância positiva pelas coisas. eu achei muito legal que você teve uma percepção até no seu comportamento não verbal, porque tem muita gente que tem uma dificuldade de se autoavaliar, entendeu? Então eu ouço muito assim: ah, mas eu não tenho esse problema. Mas aí sempre tem uma consequência. Ah, mas eu não tenho esse problema, mas sempre tem uma consequência. Então eu achei interessante você analisar o comportamento não verbal, né? O andar de cabisbaixo, né? O precisar mais de atenção, o ter que fazer alguma coisa para que o outro se conecte a você, entendeu? É Então, básica, tipo, a vestimenta, eu usava roupa mais larga para não chamar atenção, olha por conta só. da minha insegurança. Então, assim, não é só um reflexo que você vai ter ali, por exemplo. Se você é uma pessoa segura, você é muito mais firme no seu trabalho. E você com Uhum, firmeza no seu trabalho, você vai alcançar patamares que outra pessoa insegura não vai alcançar. Isso eu perfeito. digo não Isso só no mesmo. relacionamento, mas na questão financeira também. É muito Sim. importante a gente ter essa segurança. Ô, Amable, quando que você percebeu assim, tipo assim, um momento específico que você percebeu
que você agiu diferente, sabe? Que foi assim, diferente, que você já percebeu uma certa segurança. Mas tenta, não sei se você vai lembrar, mas algo na prática, assim, seja do trabalho, seja da sua vida, assim, aquele momento que você falou assim, nossa, eu não fazia isso antes, Uhum. sabe? Sim. Eu percebi, assim, muito real nesses últimos, sei lá, pelo menos uns 15 meses. Mas Aham. eu tô muito seletiva com Hum, pessoas. Hoje eu não permito mais pessoas que não me agregam. Não é que eu sou perfeito. ruim, não é que eu vou passar pela rua e não vou cumprimentar. É que tem pessoas que têm o direito de vir e conversar e falar, mas tem pessoas que me prejudicaram emocionalmente que eu ia Uhum, levando. Eu ia levando porque eu não posso ferir ninguém, porque eu não posso ser essa pessoa reservada. Hoje não. uhum, Hoje a minha paz emocional vale muito mais. Então eu percebi que, por exemplo, eu tinha, sei lá, 60 amigos. Pra uhum. eu sair com esses amigos ali, 10 eram bons, 10 era família, 10 não sei o quê, 5 pessoas que eu saía me custava a minha semana inteira de abalo emocional. Não Mas eu compensa, estava né? inserida naquilo, porque eu precisava provar para eles de que eu era boa o suficiente para estar ali. Entendeu? A Uhum, partir do momento que eu falei assim, isso eu não preciso disso. Eu não preciso. Isso perfeito. não tem me agregado, isso não. E vai fazer falta? Vai, eu não sou um coração de gelo. Eu sinto falta Aham, e tudo mais. Mas não, mas estava me prejudicando, sabe? Não só materialmente, como financeiramente, como N situações. E se fosse a Amabile de, sei lá, 2018, eu ia falar, não, fica aqui. E eu ia fazer o que for para manter essas pessoas perto de mim. Me uhum. prejudicando como pessoa, como, né, Ou como seja, coração. você começou a se colocar em primeiro lugar. Uhum. Perfeito, maravilhoso, é isso mesmo. Sem grosseria, sem má educação, mas me retirando mesmo de situações que eu não cabia mais. Mas essa é uma parte muito legal, né? Porque quando a gente fala da mudança, algumas pessoas acham que é uma coisa assim, que é um milagre, né? Que tipo, clique, mudou. Não, é um processo. E nesse processo, a nossa mente ela vai se adaptando de uma forma que você não se sinta mal fazendo isso, né? Mas ao mesmo tempo que você também não se sinta mal ficando num ambiente ruim para você. Então, ele é um processo e a sua mente ela se adapta para te dar o melhor, né? É, Uhum. é, Ô, Amable, outra coisa. Por Pera, exemplo, pera, hoje. Tá. peraí, Oi? só um minutinho. Tá bom. Tem um neném aí. Tem uma criança. Pode trazer ela para a live. Oh, meu Deus, faz parte. É, claro. A vida é como ela é. É É, isso. é isso aqui, ninguém tá fazendo cena aqui, né? É a verdade. Exatamente. O Amable, outra coisa. Assim, para a gente finalizar. O que você avalia de como você era antes e de como você está agora, que foi o maior benefício da sua vida? De tudo isso que você me falou, o que você avalia que foi o maior benefício da sua vida? Em todos os sentidos, sabe? Com relação profissional, com relação a relacionamento também. Quando eu falo relacionamento, gente, é tudo, tá? Família, né? Relacionamento amoroso, relacionamento com amigos. Assim, o que você avalia que foi o seu maior benefício com o tratamento? Eu acho que hoje a segurança e o tratamento da minha insegurança, Uhum, ele me tirou um, um estado de vítima ótimo. para um lugar de, eu não sei se seria a palavra essência, mas de prioridade, sabe? Eu Aham, sei aonde eu tô e eu sei que eu não tenho culpa disso. Antes era sempre o sentimento de culpa carregado. Sempre, sempre, pra tudo. Ai, uhum, sei lá, meu pai me chamou pra sair jantar e eu não posso ir. E tá tudo bem. uhum, Tá tudo bem. uhum, Então, assim,
digamos que a gente está no caminho, né? Você mais que ninguém sabe que a gente está no caminho aí de Sim, tirar todo esse peso que não tem necessidade que às vezes uma coisa que uma pessoa falou para você lá atrás te gerou tudo isso até hoje. Então, assim, de fato é um tratamento, mas eu sinto que tá tudo bem. O mundo não tá uhum, caindo sobre a sua cabeça e você nem sempre tem culpa de tudo. Então, o meu maior fardo que a insegurança me trouxe foi o sentimento de culpa. E hoje eu tenho estrutura emocional para não, digamos assim, leigamente surtar. Hoje perfeito, eu tenho exatamente. posição de respira, conta até 10, vamos lá, vamos analisar a situação. Então, isso é uma coisa que eu sempre busquei, né? O equilíbrio emocional mesmo das minhas Exato. reações e emoções, é. E é isso, né? Porque, assim, no fim das contas, a gente não tem controle sobre as situações. E o que é saúde emocional? O que é inteligência emocional? É mesmo diante de todas as situações adversas e ruins, a gente saber lidar com aquilo de uma maneira que a gente sofra cada vez menos, mas é a gente saber lidar com as situações e com as situações negativas e positivas e a gente sair intacto, entendeu? Qual que é a próxima? Igual você falou, qual que é a próxima? Vamos lá, Uhum, entendeu? uhum. Tem alguma coisa assim que você acha importante deixar aqui registrado que eu não tenha te perguntado? Faça terapia, galera. Faça terapia, que você vai ver que você vai, olha, vai alavancar sua vida, as coisas vão dar certo. Mas a gente fala, né, que era um tabu antes, né? Tudo isso, não só Tem a muito preconceito ainda. psiquiatria, né? Não só a psiquiatria, mas Aham, a terapia em si. Era coisa de ou doido ou de quem tem dinheiro sobrando, né? E de fato, eu aham, acho que é, deveria ser, sei lá, igual o banho. Todo mundo deveria ter o direito de fazer isso, porque sim. é, é a mesma coisa de uma quimioterapia, é alguma mesma coisa de um remédio para dor de cabeça. Cara, cura, entendeu? São Uhum, pesos que a vida traz e que a gente não consegue deletar sozinho, sabe? Então, sim. assim, essa. Inclusive, eu comecei a fazer terapia escondido da minha família, porque até então não era, não precisava, Aham, entende? aham, Então, assim, hoje a gente precisa ter consciência de que o mundo cobra muito mais a gente. Hoje o com fluxo certeza. de informações e tudo isso cobra muito mais força e cabeça mesmo, e mente. Você tem que se Uhum, blindar. E eu acho sim. que uma das coisas que me ajudam muito, além de organizar, tá? Eu tô falando assim, isso como uma prova, um testemunho mesmo de paciente, Uhum, porque além de você se organizar mentalmente e emocionalmente, isso te traz tanto benefício que você não se vê apertado em algumas situações que eram só respira fundo que vai passar. Então, assim, isso é muito, muito importante. e o legal disso, eu sempre falo, né, para os meus pacientes e para quem está no método CSC também. O legal é que quando você descobre que tem um caminho, tudo facilita. Porque lembra que eu falei lá no começo? A gente acredita que a gente nasceu assim, vai morrer assim, nada vai mudar. Quando você descobre que as coisas emocionais mudam, você fala assim: para que eu vou ficar sofrendo aqui 1, 2, 3 dias, uma semana, às vezes um mês? Tem gente que sofre uma vida inteira, entendeu? Por causa de Uhum. uma situação e aí você descobre que existe um caminho e é possível mudar, aí a sua mente não fica sofrendo. Então, isso que é o melhor, sabe? Existe um caminho, se a minha mente travar aqui, eu vou lá, resolvo e vida que segue. E pronto. Exatamente. E uma das crises muito fortes, né, que eu tive, que até te Uhum, liguei, foi assim, né, de última hora que você me atendeu e tal. Eu cheguei a falar, falei assim, eu não acredito que eu tenho cura para isso. Essa área da minha vida é muito forte, ela quer me derrubar. E a minha uhum, semana acho que foi uma das mais leves, sabe? Hoje eu sei lidar perfeitamente com isso. Eu não tô 100% e eu acho que isso é uma busca é, até o fim da vida, porque, né, não é fácil os uhum, dias que a gente vive hoje. Mas coisas que eu acreditava que eu teria que conviver e carregar, hoje uhum. elas estão bem anexadas aqui, só que Perfeito, controladíssimas. Elas estão numa caixinha preta bem pequena que já não impacta negativamente na minha vida, entende? com certeza. Minha querida, muito obrigada, tá? De nada, Obrigada. precisando. Opa, por abrir o seu coração, porque eu sempre falo, né? É diferente quando um profissional fala, e às vezes a gente fala de uma maneira muito técnica,
do Uhum. que uma pessoa que experimentou. E uma pessoa que experimentou, ela conta a experiência dela. E tem muitas outras pessoas que têm histórias parecidas com a sua, histórias parecidas com a minha, porque eu também sou fruto de muita terapia, né? A gente tem que fazer. Uhum. E para saber que é possível mudar esses sentimentos. Então, quero te agradecer. Obrigado por estar aqui, tá bom? De nada, de E é nada. isso. Ó, um beijo. Eu vou finalizar aqui. Aí eu não sei como que tá aí. Se você quiser sair, fica à vontade, tá? Obrigada. Beijo, tudo de Nem sei bom. como sair. Beijo, tchau. Galerinha, então, assim, pra gente finalizar, tá? É muito legal, assim, ter uma história real. Na semana que vem, eu vou estar com outra pessoa também, para passar para vocês tudo que é possível de mudar. Então, a gente vai estar conversando na semana que vem com a Catiúcia, tá? E nós vamos falar também sobre a parte de insegurança um pouco, mas mais focada na parte de dependência emocional, que não deixa de ser também uma certa insegurança, né? E vai ser bem legal. Então, se vocês querem experimentar tudo isso que a Amabile falou aqui pra gente, e o mais legal é vocês saberem que essa insegurança ela não é real e que existe um método que que eu trabalho, que eu aplico nas pessoas, que essa insegurança ela melhore muito. Olha que bacana o resultado que a Amable deixou aí pra gente, toda a experiência, tanto na forma de relacionamento que ela falou, mas também no trabalho, né, no comportamento não verbal, nas vestimentas, em tudo. Então, isso foi muito bacana, tá? E se você se identificou com alguma coisa, pode deixar aqui na live o eu quero, ou me manda no direct eu quero, que eu peço para minha equipe entrar em contato com você, para você experimentar também como é importante e gostoso de ter mais segurança na nossa vida. Um beijo, obrigado para quem ficou até aqui, tá bom?